Gente, eu sou pentecostal, viu? Eu sou presbiteriana, mas eu sou pentecostal, então eu vou falar um negócio do nome do diabo aqui. Se você não é pentecostal, eu sinto muito, porque eu sou do reteté, sou do joelho no chão, sou da oração com a mão para cima, entendeu? O povo que lute. Mas essa mentira da autenticidade, gente, é um grande engano do diabo. Presta atenção como é que isso é um engano do diabo. Não tem como eu usar outra frase aqui. Porque se nós estamos lendo Gênesis, Gênesis deixa bem claro que Deus ele vai chamar a gangue dele, que é a Santíssima Trindade. Vem cá, gangue. Vamos formar o homem. E aí eu imagino, e aí a gente vai formar como? Cara, vamos dar para ele a imagem da gente. Vamos formar ele com as nossas mãos. Vamos formar a humanidade. Vamos dar para ele forma. Vamos dar para eles pênis, vamos dar para eles vagina, vamos dar para eles seios, vamos dar para eles útero, vamos dar para eles cabelo. Vamos formar o homem? Vamos, formaram. E o que é semelhança agora, então? Como é que a gente pode tornar o homem semelhante? Vamos compartilhar com ele os nossos atributos. Nós apreciamos a beleza estética. Vamos dar para o homem? Vamos. Nós somos aventureiros. Olha aí, a gente está criando o mundo. Vamos dar para o homem criatividade? Vamos. Vamos dar para o homem força? Vamos. Vamos dar para o homem sabedoria e inteligência? Vamos. O homem é criado à imagem e à semelhança de Deus porque ele é cópia. Nós vamos ver na narrativa bíblica, sede imitadores de Cristo. Como é que a gente está nessa besteira, nessa palhaçada de dizer que a gente precisa ser autêntico, quando na verdade nós somos cópias de Deus? Nós somos cópia. Vocês podem perceber como é que a nossa briga aqui, gente, a nossa discussão, a nossa oração, a nossa teologia, ela não pode ser epidérmica. O foco da nossa teologia, querido, não pode ser a gente tentar vencer a performance de gênero com argumentos filosóficos. É importante que a gente tenha. É por isso que eu estudo, é por isso que eu leio, é por isso que nós rodamos escola, para treinar pessoas dentro dessa área acadêmica da filosofia também. Só que eu não estou falando de ideias, eu estou falando de um sistema de crenças. Eu acredito que eu posso ser autêntico e recriar o mundo a partir de mim. E a partir de mim eu vou criando várias identidades. Queridos, no Brasil hoje nós temos catalogados 51 identidades de gênero. 51, é isso mesmo, Suelen. A cara dela choqueado. Ela fez assim, 51 identidades de gênero. Eu sei todas elas? Graças a Deus não. Minha cabeça não dá conta, até porque se eu aprender uma hoje, amanhã eles vão estar inventando outra. Se eu aprender uma amanhã, eles vão estar inventando outra, porque é performance de gênero, eles são fluidos. O orgulho, gente, o orgulho ele é uma expressão de queda no coração da humanidade. E nós vamos perceber isso. Quando nós estamos olhando para Judith Butler, quando nós estamos olhando para Sartre, eu estou citando filósofos que compõem, tá? A ideia da performance de gênero. Quando eu chego em Michel Foucault, quando eu chego em Jacques Lacan, que não é um filósofo, mas foi um psicanalista, pós-estruturalista, que detona qualquer ideia de sexo biológico e gênero, né? Você vai quando a gente chega em Derrida, que é um filósofo francês, que começa em Derrida, em Lyotard, toda essa história da linguagem neutra. Então, o que a gente está fazendo? A gente está discutindo com as armas de milícias carnais. Nós estamos com discussões completamente espoeris, nossas discussões são fracas, porque o que a gente quer é ganhar a discussão, a gente quer ganhar o debate, só que são corações orgulhosos. Aí junta o coração orgulhoso da comunidade LGBT com o seu coração orgulhoso querendo provar que Deus é o único soberano e que a pessoa tem que adorar ele, a conta não fecha, gente. Porque não é o orgulho aqui que precisa ser o ponto de contato, mas o ponto de contato aqui é pensar: nossa, você não fica exausto de toda hora você estar se redescobrindo? Isso não te dá exaustão? E a pessoa vai falar: olha, tem hora que sim,
tem hora que eu fico meio baqueada. Pronto, a gente achou o ponto de contato. Porque um ser humano que vive em constante reconstrução, gente, é um ser humano que está. Ele vive num pessimismo enorme. Você imagina o tempo todo eu ficar tentando descobrindo quem eu sou. Eu estou vivendo uma temporada muito interessante na minha vida, né? Eu percebo realmente o Senhor me convidando para passos assim de maturidade, para passos um pouco mais amplos na minha jornada cristã. E um desses passos inclui, acredite você ou não, tá? Inclui até mesmo a maneira como eu me visto, a maneira como eu me apresento. E aí eu comecei um processo com uma pessoa que é não sei o nome não, viu, gente? Esse pessoal que te ajuda com autoimagem, tem um nome profissional, eu não sei. E foi muito interessante a primeira conversa com ela, porque você faz uma entrevista, né, com a pessoa, para ela analisar o seu perfil, para ela poder analisar seu temperamento, etc e tal. Quando ela acabou de analisar o meu perfil, eu falei, eu pensando, né, eu julgando, porque eu sou uma pessoa que julga. Ela acabou de analisar o meu perfil, eu falei assim, pronto, lá vai essa mulher mandar eu ser autêntica. E eu olhando para a cara dela. E ela falou assim, que bom, Mari, agora que a gente já analisou o seu perfil, eu tenho um exercício para você. Eu falei, Clara, lá, você vai agora olhar suas roupas no guarda-roupa e você vai fazer um exercício com Deus. Do porquê que você tem essas roupas, por que que você comprou, por que que você deixou de comprar, por que que tem roupa que você não se desfaz. Porque é Deus que vai te responder se você tem algum tipo de fome diferente de uma fome por Ele. E eu achei isso extraordinário. Eu achei isso extraordinário. Porque a Bíblia, ainda no livro de Gênesis, lembra que eu mencionei com vocês sobre a teologia do autoconhecimento de Jonas Madureira? O Jonas Madureira, ele vai trazer para a gente algo que eu acho muito importante. O Jonas, ele vai abordar, dentro da teologia do autoconhecimento, o livro de Gênesis, o capítulo 2, o versículo 7. Ele vai afirmar ali que Deus soprou fôlego de vida no homem e o homem se tornou alma vivente. A tradução do hebraico para alma é nefesh, tá bom? Isso é importante da gente pegar aqui. A tradução do hebraico, tá? De alma é nefesh. E nefesh quer dizer fome, apetite ou garganta faminta. É isso que nefesh quer dizer. Veja bem, Deus não nos deu fome, gente. Deus nos formou fome. Nós somos fome. Talvez, e aqui eu estou trabalhando mesmo com o verbo de dúvida, porque isso aqui não está na Sagrada Escritura, isso aqui é conjectura minha, tá bom? Isso é heresia pessoal. Talvez essa fome de seu Adão e Dona Eva, de alguma maneira, tenha se inclinado para, ao invés de ser como Deus, ser independente de Deus. E isso reverbera em nós até hoje. Porque Deus nos fez fome. Ele não nos deu fome, ele nos tornou fome. Mas como eu não sei quem é o autor da minha fome, adivinha? Eu começo a tentar me satisfazer com qualquer coisa. E nessa satisfação epidérmica e completamente limitada, nessa satisfação sem nenhum nutriente, o que que acontece? Acontece que as coisas são passageiras e não me dão a nutrição necessária para que eu consiga prosseguir. Então, ser homem e mulher não me basta. Eu quero ser um homem hétero que possa transar com todas as mulheres. Eu quero ser uma mulher hétera que é empoderada. Ah, isso aqui também não me basta. Então, eu quero ser uma mulher bissexual, negra, empoderada. Ah, isso não me basta. Então, eu quero ser um homem ah, gay, travesti. E eu vou simplesmente me recriando, porque eu sou fome. Eu não tenho fome, eu sou fome. Deus soprou isso em nós. Deus soprou em nós isso. É por isso que o perigo da teologia do autoconhecimento, que não pressupõe o conhecimento de Deus, vai deixar a gente
completamente perdido. Porque eu e você não podemos descobrir quem nós somos sem antes procurar quem Deus é. Nós vamos ver esse diálogo entre Deus e Moisés muitas vezes, né? Deus, eu vou lá, eu vou libertar a galera do Egito, mas eu vou falar que eu vou no nome de quem? Aí, Deus, tu vai no nome do eu sou. Para nós, não basta irmos no nome do eu sou. Porque pós a queda, nós queremos trocar esse lugar. Nós queremos nos tornar o grande sou eu, para o eu sou ficar de canto, no lado, sem se meter na nossa história. A verdade é que nós colocamos Deus de castigo na tentativa de nos recriar. Então a gente está tentando recriar. A gente está tentando recriar família. Ao invés da gente ir casar, ter marido, ter esposa e gestar filhos, o que a gente está fazendo? Virando mãe de pet, mãe de planta. Isso é pecado, gente. Isso é pecado. Aí a gente tem um casal saudável que ama a Jesus. E esse casal saudável que ama a Jesus está fazendo o quê? Ah, em nome do ministério, a gente não pode engravidar agora. Ah, a gente está esperando o tempo de Deus para engravidar. O tempo de Deus com você tomando anticoncepcional? Isso é egoísmo, gente. Isso é pecado. Observa como que a gente precisa pastorear o nosso coração para a gente não entrar nessa mesma tentativa de recriar a vida a partir do nosso umbigo. Nós precisamos de um batismo de arrependimento diário. O livro de Gênesis está contando a nossa história. A nossa história. Tem um dicionário muito famoso no mundo, que eu não vou lembrar o nome dele agora, eu sempre penso que é o dicionário Oxford, mas não foi o dicionário Oxford. É um dicionário, acho que é Merriam-Webster, o nome dele. Todos os anos, esse dicionário, ele vai fazer uma pesquisa, ele faz uma análise, perdão, ele faz uma análise de qual foi a palavra mais usada naquele ano, a palavra mais pesquisada dentro do dicionário aquele ano. E a palavra mais pesquisada em 2023, pasmem, foi autêntico. Por que que foi autêntico? Porque quando a gente pensa o conceito de identidade, a gente precisa ter em vista, gente, de forma geral, de forma ampla, que a identidade se relaciona agora com um conjunto de entendimentos que a gente tem sobre a pessoa e sobre o qual a pessoa tem sobre si mesmo. Então, essa busca desenfreada, essa corrida onde se procura autenticidade, está deixando a gente cada vez mais longe. Por exemplo, né? Como eu falei com vocês, hoje no Brasil nós temos 51 identidades de gênero catalogadas. Então eu posso me reconhecer como uma pessoa, porém ter atração afetiva por outra. E por aí se vai. Por quê? Porque o que eu estou buscando mesmo é autenticidade. O que eu estou buscando mesmo é pertencimento. Para você ter uma noção bem interessante, eu vou só beber um golinho d'água aqui, tá, gente? Uma garrafa de água horrível, que eu nem preparei uma garrafa bonita. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, eu estou falando aqui dentro de uma perspectiva sociológica, tá bom, rapaziada? Você não vai ver isso em tudo que é lugar. Eu estou falando, agora a gente vai entrar num papo bem sociológicozão, assim. Dentro da sociologia hoje no Brasil, a identidade ela não se categoriza mais como uma identidade individual. A identidade hoje ela é plural. Óbvio que isso é uma das consequências da pós-modernidade. Gente, veja como que isso é rasgar Gênesis. Isso é rasgar Gênesis. As pessoas que estavam sem forma e vazia, Jesus vem, nos preenche, nos dá forma. Deus nos enche de fome por ele. Salomão vai escrever que ele plantou a eternidade no nosso coração, mas o que a gente está fazendo? A gente está se alimentando de coisa pueril, de coisa limitada, de coisa sem nutriente, daquilo que tem aparência de nutrição, porque os nossos olhos perderam o vislumbre do que é bom, do que é belo, do que é puro. A gente não quer mais essas coisas, a gente perdeu completamente o vislumbre. E aí, como a gente agora está perdido e a gente não sabe quem é, no Brasil, sociologicamente, nós temos agora 3 tipos de identidade. Não é mais uma identidade individual, perdão.
Não é mais uma identidade, é isso mesmo, individual. Agora eu posso pensar em identidades coletivas. Então, dentro do Brasil, eu tenho identidade cultural, social e autoidentidade. Mari, isso já saiu do Brasil? Eu não sei, porque eu ainda estou ampliando os meus estudos a respeito do que tem acontecido sociologicamente dentro do Brasil, para que eu possa fundamentar melhor meus argumentos. Eu ainda não estou lendo materiais do exterior, não sei te dizer o que está acontecendo nos Estados Unidos, com certeza está muito pior do que no Brasil, muito pior. Estados Unidos fica arrotando que é evangélico engajado, mas na verdade eles são conservadores, eles não são cristãos. É muito importante deixar isso claro, né? Por quê? Porque todo cristão, gente, ele é conservador, mas nem todo conservador ele é cristão. Ele está muito mais apegado à tradição do que o cristianismo, né? Porque eu não vou ficar num casamento onde eu sofro violência doméstica porque eu sou, mas eu sou conservadora, eu tenho que conservar isso aqui. Não, isso é mentira, né? Ah, eu não estou casamento, né? Família, ideia de Deus. Mas como eu não percebo mais que eu amo a minha esposa, eu vou me divorciar e casar com outra. Tudo a favor da família? Não, gente, isso é conservadorismo, tá? Isso não é cristianismo. A gente não pode confundir as bolhas aqui, senão a gente vai começar a pecar, a gente vai começar a achar que a gente é conservador. Nós somos cristãos e conservadores, mas nós não somos conservadores e cristãos. Feito esse adendo aqui, aberto esse parêntese, porque eu sou uma pessoa que fala muito, a gente vai voltar para as identidades. Então, aqui a gente tem os três tipos de identidade, né? Nós temos a identidade cultural, a autoidentidade, e a gente também vai ver a identidade pessoal, que para mim, na verdade, são identidades muito parecidas. Mas como eles ainda estão organizando, eu não vou ampliar muito o conceito com vocês, mas eu vou passar rapidinho por elas. A identidade cultural, né, ela vai se referir às características de um indivíduo, né? Por exemplo, o indígena, ele tem uma identidade cultural, ele é indígena, ele tem características disso. Então, a gente já sabe que aquele ali, ele tem uma identidade cultural mediante ao seu contexto cultural. Entendeu? A identidade social, gente, é mais interessante, eu acho. Porque a identidade social é um sentimento. Olha aí, voltamos para o que a gente sente. Voltamos para o arrepio, né? Voltamos a ser sensoriais. O que antes era racional, que também era um problema, agora tudo é no campo do sentir. Então, a minha identidade social agora, ela tem importância em cima de como eu me sinto. E é importante também que o grupo que vai estar me recebendo, ele me acolha e eu me pertença a esse grupo, tá? Então, identidade social é baseada em como eu me sinto, se como eu me sinto, eu pertenço a um grupo que se sente da mesma maneira, e as normas e valores desse grupo são compartilhados por todos, tá ok? Mas aí, como é que por exemplo, identidade social, é essa situação que a gente está vivendo, né? De eu sou mulher, mas eu transicionei de gênero e agora eu sou homem, ok? Sou um homem trans. E por eu ser um homem trans, o que está acontecendo dentro desse babado? Agora eu vou ter que ter um nome social. E aí eu tenho uma identidade social agora. Perfeito? Perfeito. Identidade pessoal ou autoidentidade. Esse é um diálogo muito parecido com a identidade social, tá? Que é um diálogo entre o meu mundo interior e o meu mundo exterior. A sociedade, no papo deles, né? A sociedade ela vai tentar moldar o sujeito a partir das suas escolhas de vida. Então, isso aí é esse negócio da autoidentidade, identidade pessoal. Então, na minha identidade, está lá, Mariana, mulher, negra, está na minha identidade, que eu tirei a minha identidade recentemente, né? Isso é uma identidade pessoal. Porque o que que eles vão dizer? Você tem essa identidade porque foi a sociedade que moldou o seu olhar para isso. Mas se você quiser sair das amarras da sociedade, pense numa identidade cultural, pense numa identidade social, porque aí sim você vai fazer parte do nosso grupo. A gente está compreendendo? Tudo isso é rasgar Gênesis.
Nós estamos rasgando Gênesis. Eu tenho o meu professor de teologia, ele falou algo para mim que eu fiquei impressionada esses dias. Que ele fala, esses dias não, gente, há um tempo atrás, perdão. Falou da Jocum, né? Comunicar com integridade. Então, há um tempo atrás, ele estava conversando comigo sobre Gênesis, né? Porque estudando sexualidade, o livro que eu mais vou estudar vai ser Gênesis. Vai ser o livro que eu vou ter que olhar, vou ter que voltar. Poligamia está nascendo ali, né? A gente vai ver assassinato ali, a gente está vendo. E aí tem as mais polêmicas, né? Que a gente está vendo a situação de Noé com Cã, que é uma polêmica, né? Que nem todas as pessoas gostam de falar sobre isso, eu adoro falar sobre isso. Né? Então, nós temos muitas polêmicas no livro de Gênesis. Polêmicas essa que a gente, por causa da religiosidade, não queremos tocar. A gente não quer falar sobre esses assuntos. Gente, a Bíblia é um livro sobre a verdade e por isso ela não pode esconder a maldade. Tem muita maldade na Bíblia, mas a gente finge que não. Nossa, misericórdia, como que isso aqui aconteceu? Ué, é por isso que eu não sei se Marcela já viu isso, mas tem muitas pessoas que, quando saem, às vezes, de seminário teológico, saem de EB, saem de EFEB, a galera sai quase apostatando da fé. Por quê? Porque ficou tão chocado com tudo que viu na Bíblia, e aí eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. A gente não pode ler a Bíblia na letra pela letra, que a letra pela letra ela mata a gente. A gente precisa dessa revelação do Espírito Santo assentando esse conhecimento bíblico no nosso coração. Deus, o que quer dizer isso aqui? Deus, eu lembro quando eu me deparei com a história de Aminon e Tamar. Eu fiquei desesperada. Falei, como assim um incesto, um estupro? Gente, quando eu tive aula de Gênesis contando ali no hebraico o que de fato aconteceu com Noé e Cã, fiquei, gente, que babado é esse aqui? Peraí. E aí o povo vem com um monte de tradução e você acha um monte de gente que tem respaldo. Aí vem a bênção de Ruth também, né? Uma amada que o povo vai falar que deitou aos pés de Boaz. Ela estava era bem longe que só dos pés de Boaz, meu filho. Ela estava sentada era em outro lugar, né? Então, a Bíblia ela é muito rica. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia, não é com auxílio, não, mas é com o Espírito Santo. Senão a gente vai pirar. A gente vai pirar. E eu estou falando tudo isso porque esse meu professor, ele falou comigo que a academia, a universidade, eles estão com um projeto, eu acho que vocês sabem disso, eles têm um projeto dentro da academia para poder tornar o livro de Gênesis apenas uma narrativa histórica. O que está acontecendo ali é só história. O livro de Gênesis não tem potencial nenhum referencial para a humanidade. Foi só uma história que aconteceu. Gente, vocês têm noção disso? A nossa guerra, querido, aí eu vou ser pentecostal. Não é contra a carne nem contra sangue mesmo, mas é principados e potestades. Por quê? Nós estamos vivendo uma geração muito preguiçosa, gente. Uma geração que escuta um podcast e já sai do podcast achando que é o próprio Leandro Carnal que pode discutir filosofia. Nós estamos vivendo uma geração que a pessoa escuta um podcast sobre, sei lá, sobre, meu Deus, eu quero achar a palavra, sobre administração financeira. E a pessoa já quer sentar com você na hora do almoço para te dar uma aula do podcast que ela ouviu, porque ela agora acha que ela é o próprio administrador financeiro, que sabe mexer em planilha e quer te dar uma aula. Olha como que isso é pueril, isso é fraco. Isso é fraco. Pedro vai dizer que a gente tem que estar pronto para dar razão da nossa esperança. Gente, eu estava na parada do orgulho gay. Eu vi eles me dando uma aula sobre a parada do orgulho gay. É, é uma parada sobre. Eles sabem o que fazer. Então, olha que interessante, né? É, antes da parada, antes da caminhada, antes dos trios elétricos começarem a passar, eles gastam mais ou menos uma hora com política, falando sobre os dados de homofobia no Brasil,
dados de homicídio a gays no Brasil, eles levam senadores, eles levam prefeitos. É uma parada completamente politizada. Aí você vira para o crente. Ei, crente, por que isso aqui é pecado? Aí o crente, porque Deus criou o homem e a mulher. Ah, gente, me poupe, me poupe. Deus criou o homem e a mulher, e você está pecando sendo homem ou mulher. Então me arruma um negócio melhor aí. Mas é porque a gente continua olhando para o comportamento, esquecendo que essa galera está recriando a história. Gente, eles estão recriando a vida. Eles estão recriando até vocabulário. O Reino Unido mesmo não se usa mais leite materno, agora é leite humano. Barriga de aluguel, gente, está Aqui rendendo também muito. já é assim. Em Maringá? Aqui no Brasil, muitas vezes, que eu Ah, no fazia Brasil. doação, aí eles falavam doação de leite humano, né? Olha aí, viu? Então, aí a gente já está vendo isso chegando. Nós temos também essa situação, né? Das crianças trans. Tinha um bloco, gente, um bloco inteiro lá na Parada do Orgulho Gay, só de crianças trans. Tem noção? E os pais morrendo de orgulho, dando adesivo. Crianças trans existem, com adesivo colado no peito. Crianças de 8 anos fazendo transição hormonal. Cara, você acha que a gente vai discutir isso como? Dizendo que é pecado e ponto? Não, rapaziada. A gente precisa da razão da nossa esperança. Nós estamos falando de idolatria, de um povo que é a imagem e semelhança de Deus. É filho de Deus? Não, mas é imagem e semelhança. Querendo você ou não, são imagem e semelhança. E o que que o orgulho, o que que a obstinação, o que que a tentativa de ser independente de Deus está fazendo com essas pessoas? Está gerando nelas uma necessidade de se recriar. E o nome disso é idolatria. É o pecado da rebelião. É a rebelião afastando homens, afastando a humanidade de Deus. O Ezequiel vai escrever um negócio que eu acho extraordinário. Poxa vida, eu acho que está lá no capítulo 14 do Ezequiel, que ele vai levar uma mensagem, né? Ele é um profeta e ele vai levar uma mensagem para o povo de Deus. Se liga. Ele vai levar uma mensagem para o povo de Deus. Ele está lá na parada do orgulho gay? Não. Ele está indo levar a mensagem para o povo de Deus. E Deus fala assim: Ezequiel, tome nota e conta aí para esse povo o seguinte: vocês levantaram ídolos em vossos corações. Gente, isso é extraordinário. Vocês levantaram ídolos em vossos corações. E agora, o que é que vocês vão fazer com esses ídolos? E aí Deus fala e diz mais para eles, Ezequiel, fala o seguinte: fala para essa rapaziada aí que eu vou deixar as profecias que eles querem ouvir de acordo com a multidão de ídolo que está no coração deles. Deus permite, gente, a gente quebrar a cara. Deus permite. O ídolo, ele pede conta. Ele pede conta. Eu estou mencionando muito a parada, gente, porque foram muitas informações, assim. Como crente, às vezes eu acho que eu vivo numa bolha, né? Como crente barra crente jocumeira. Que jocumeiro tem uma linguagem própria. Jocumeiro é quase pós-moderno, ó. Jocumeiro tem uma linguagem própria. Jocumeiro fala de um jeito que quando a gente está conversando com o povo na igreja, o povo não entende. Então a gente precisa melhorar, né? Melhorem, jocumeiros, vamos melhorar, né? A gente vive nessa bolha, né? A gente escuta as nossas músicas, a gente faz as nossas análises, e glória a Deus. Só que Deus está chamando a gente para o povo, né? Para o perdido, para aqueles que estão presos. Como é que a gente vai libertar essa galera que está presa se a gente não relaciona com quem está sendo escravo do pecado? A gente precisa relacionar com quem está sendo escravo do pecado. Eu fiquei muito angustiada, barra triste, lá na parada gay,
porque eu vi centenas, dezenas de camisinhas sendo distribuídas, né? Eu vi uma medicação chamada PrEP também sendo distribuída. Gente, tudo isso me desolou, assim, porque Deus nos chama para ser imagem e semelhança dele. E a gente está tão inclinado, nós estamos tão inclinados a nos reafirmarmos em cima do que a gente sente, que a gente não está nem aí para a palavra de Deus. Os nossos desejos, eles são muito fracos, fracos ao ponto de a gente criar identidades para a gente poder nos formar a partir de nós mesmos. Então, essa crise de identidade que a gente está processando agora, ela vem nessas etapas, né? Com essa identidade performática, a gente vai se deslocando, a gente está correndo atrás do tempo o tempo todo e se deslocando do passado para a gente não lembrar. A falta da memória que nós temos de Gênesis, a falta da memória que nós temos da voz de Deus, vai fazendo com que a gente construa uma nova identidade o tempo todo. E aí a gente vive a fluidez, né? A formação de identidade. E aí a gente precisa se manter em dia. Ela precisa ser progressiva, ela precisa ser sucessiva, ela precisa ser multifacetada. Eu preciso ter várias caras, eu preciso ter vários looks, eu preciso estar vivendo uma matemática pessoal o tempo todo. Eu preciso estar me aprovando como ser humano o tempo todo. Essa matemática pessoal, né, de adotar um significado para a gente compreender as nossas múltiplas identidades culturais, pessoais, sociais, porque a gente precisa defender, na perspectiva deles, que nenhuma identidade é fixa ou imóvel. Cara, isso é uma grande mentira, porque a nossa identidade ela é fixa, ela é completamente imóvel. A gente precisa lembrar disso. Gênesis nos mostra algo muito diferente. Deus ordena a humanidade para a gente ser fecundo, para a gente multiplicar. O sexo é uma ideia de Deus. Mas por não falarmos sobre sexo, por não falarmos sobre sexualidade, cada vez mais a filosofia, a sociologia, o coração pecaminoso foi tomando isso e nós nos perdemos dessa grande história. O sexo é um sinal, gente, da bondade de Deus. Nós somos seres estruturalmente sexualizados. Fomos feitos para viver relacionamento. Então, a presença do pecado, gente, é real, mas ela não destrói a nossa identidade de imagem e semelhança. A nossa fome precisa voltar para o autor. A gente precisa voltar para Jesus e não viver essa promessa de vida líquida que evapora. Eu quero ler para vocês um trecho de um livro do Bauman. Ele é um sociólogo, ele escreveu vários livros, mas eu vou ler para vocês um trecho do livro Vida Líquida, do Bauman, que ele vai dizer o seguinte: a vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante. As preocupações mais intensas e obstinadas assombram esse tipo de vida. São os temores de se pego tirando uma soneca, não conseguir acompanhar com rapidez os eventos, ficar para trás, deixar passar as datas de vencimento, ficar sobrecarregado de bens agora indesejáveis. Perder o momento que pede mudança é como mudar o rumo antes de tomar um caminho sem volta. A vida líquida é uma sucessão de reinícios. Olha como é importante, falando da vida fragmentada, né? A vida líquida é uma sucessão de reinício. E precisamente por isso é que os finais rápidos e indolores, sem os quais reiniciar seria inimaginável, tendem a ser os momentos mais desafiadores. Então, a vida líquida é uma vida precária porque ela é exaustiva. Fazer nada é algo que nos perturba. Afinal, agora, o tempo que a gente tem, o tempo de sentir, a vida está acontecendo e a gente precisa fazer as coisas. A vida está acontecendo, eu preciso descobrir quem eu sou. A vida está acontecendo, eu vou me vestir de qual gênero hoje? A vida está acontecendo, o que eu vou responder para o mundo que eu sou? E essas características da nossa sociedade líquida e pós-moderna mostram onde estão os nossos amores. E é aqui, mais uma vez, que eu queria chegar. A cosmovisão bíblica vai mostrar para a gente que nós carregamos um sistema de crença.
E nesse sistema de crença, rapaziada, estão os nossos amores. Tudo está fundamentado. E a gente vive a absolutização dos afetos contemporâneos, né? A gente vive a absolutização dos afetos e os efeitos dela na humanidade. Por quê? Porque a gente não sabe mais abordar os anseios do nosso coração. O que que essa galera da performance de gênero, da teoria queer, está buscando? Eles estão buscando resposta para o que eles sentem. Só que eles não sabem que quem criou o desejo foi Deus. Mas o desejo também caiu. Quem pode afirmar que o que eu sinto é santo ou não? O que o amor é, gente, só Jesus em sua palavra vai poder nos dizer. Então a gente precisa repensar muitas coisas. Os arranjos afetivos, a maneira como a gente se relaciona, estão cada vez ganhando mais espaço na nossa sociedade. E aí a gente não sabe nem mais o que é o amor. A gente se pergunta o que é o amor. O amor, gente, ele é sacrificial. O amor morre para que outro possa viver. Quando a gente fala de afeições e de afetos, a gente tem que lembrar de forma lúdica do que na verdade nós estamos falando. Nós estamos falando daquilo que molda o nosso mundo. Então, as afeições, elas são os exercícios mais vigorosos da inclinação humana. O homem é autorizado por Deus para viver nas Escrituras. Nós veremos que o nosso Senhor e também Salvador, ele vai dialogar com Nicodemos. Ei, Nicodemos, tu não sabe que é necessário nascer de novo? Mas Nicodemos, ele está tão afeiçoado com o que ele já tem, ele está tão afeiçoado com a religião, ele está tão afeiçoado com o conhecimento, ele está tão afeiçoado com tudo que ele já possuiu, que Nicodemos não quer nascer de novo, né? Ele quer viver para os seus desejos, para a sua necessidade, para o seu apetite. A vida vivida pela autorização de Deus agora se submete a nós mesmos, às nossas ansiedades, às nossas afeições. E os nossos afetos, gente, eles estão moldando o nosso mundo. Lá em Romanos, eu estou há muito tempo meditando nessa palavra. Eu estou há bastante dias mesmo meditando nessa palavra. É uma palavra que eu tenho voltado o tempo todo. Eu estou com o celular novo, gente, eu não sei onde fica nada. É uma luta na minha vida. Eu já estou caminhando para o final. Romanos 12, 2, eu estou lendo na NVT. Paulo vai dizer assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu gosto dessa tradução porque Paulo vai usar palavras que estão sendo completamente antagonizadas pelo sistema, que é: não imitem o comportamento desse mundo. O que a cultura está falando para a gente? Busque autenticidade, imite, busque alguém, descubra quem você é na sua matemática pessoal, não seja transformado por nada que pode parecer maior ou que seja até mesmo divino. Não, não faça isso, você é autêntico. Busque por autenticidade. Essa que é a busca, essa que é a fala de Paulo, né? Perdão, essa que é a fala da sociedade. Mas o que é que Paulo vem nos confrontando? Paulo vem nos confrontando diretamente falando o seguinte: vocês estão doidos, é? Vocês estão imitando o costume desse mundo, uma vez que Jesus veio, que eu discipulei vocês, que eu ensinei vocês, e vocês estão escolhendo voltar a ser sem forma e vazio, uma vez que Deus já preencheu vocês, uma vez que o Espírito Santo já está sobre vocês. Não, não acredito que vocês estão fazendo isso, não. Então, o convite de Paulo para a gente é para sermos transformados. Olha aqui que interessante. Por meio de uma mudança em nosso pensar. E eu quero trocar aqui o intelecto, porque nós não estamos falando de intelectualidade aqui, pelo meio da gente adorar. Então, vamos lá. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança na sua adoração, a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Tudo que nós estamos narrando até aqui, gente, é um coração faminto, é um coração adorador, é um coração que está buscando um ambiente para adorar.
Mas esse coração adorador, ele vai voltar para o princípio de tudo. Ele tem que voltar para Jesus. Ele precisa voltar para Jesus. A gente sabe, como eu disse para vocês, as versões mais tradicionais da Bíblia vão traduzir alma por uma palavra fundamental do Antigo Testamento, que é nefesh, que vai dizer que é apetite, garganta faminta ou fome. Quando a gente chega nessa discussão, a gente pode até parar para pensar o seguinte, né? Que todo o esforço do homem, ele é inútil. O Salomão, ele vai dizer para a gente, lá em Eclesiastes, que todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, seu apetite jamais se satisfaz. Por quê? Porque o homem é nefesh e ele não dá conta, sendo nefesh, de sustentar a sua própria nefesh. Porque não fomos nós que nos criamos, não somos nós que nos. Não fomos. A gente não gerou a gente, foi Deus quem nos gerou, né? Então, o desejo, gente, ele precisa estar em Deus também. Nós precisamos pensar de uma maneira prática de viver isso para a glória de Deus. Então, a gente sabe que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Só que a gente não está vivendo uma discussão só de um amor que está se esfriando. Nós estamos vivendo uma ampla discussão de muitos amores que estão nos enganando, fingindo que são amores, quando na verdade é cilada. Já dizia o profeta Anderson do Molejo, né? Não era amor, era cilada. Porque nós estamos vivendo cilada. O Dietrich Bonhoeffer, no livro Vida em Comunhão, ele vai apontar um caminho muito interessante para a gente. Ele vai dizer que o amor, gente, ele pode ser dividido, né, entre o amor anímico e o amor espiritual. O amor anímico é o amor da cidade dos homens, como Santo Agostinho vai falar. É um amor cheio de vaidade, é um amor que ama, dá a intenção de receber alguma coisa em troca. Já no amor da cidade de Deus, a gente tem o amor pneuma, que é esse amor que é o Espírito Santo que faz o caminho entre eu e o próximo. O Keller, no livro Deuses Falsos, ele vai trazer uma afirmação poderosa. Ele vai dizer que o amor não é tudo que a gente precisa. O Keller vai dizer que só há um par de braços que vai nos dar, que vai me dar todo o desejo do meu coração e vai esperar por mim no fim dos tempos. E esse é Jesus, né? É chocante a gente saber disso. A gente passa a acreditar que a gente só vai encontrar o nosso amor verdadeiro, parceiro de alma, quando todos os nossos problemas forem solucionados. A realidade é que ninguém, nem mesmo a melhor pessoa do mundo, gente, tem como conceder a nossa fome, tudo que a nossa fome precisa. A gente precisa ser desiludido, porque nós vivemos uma ilusão de que a maneira como a gente vive do lado de cada eternidade, sem se relacionar com Deus, vai suprir as nossas fomes, vai suprir as nossas expectativas, vai suprir os nossos desejos, quando na verdade não vai. A paixão, gente, tudo isso que acontece, ela é até bom, mas a gente precisa lembrar o que vai nos impedir de devorar o outro, o que vai nos lembrar que a performance de gênero não é um meio, não é por onde a gente tem que caminhar. A cultura de consumo, gente, é essa cultura onde os valores estão sendo fundamentados, os relacionamentos estão líquidos, os amores estão líquidos. O fim do tempo, a Bíblia vai dizer escatologicamente que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas o princípio de tudo isso, o que é? O princípio de tudo isso é a idolatria do amor romântico. O princípio de tudo isso é que nós divinizamos o amor. Deus, ele é amor, gente, mas o amor não é Deus, já diria C.S. Lewis. O amor e o casamento estão se tornando um ídolo nesse momento. Existe hoje para ser. Muito tem se falado no Brasil hoje sobre direito afetivo, é o nome do conceito, direito afetivo. Por que direito afetivo? Porque as minhas afeições pelo outro podem me dar o direito de casar. Vejo tanto que isso é perturbador. Não é sobre amor, não é sobre Deus ser o meu primeiro marido mais, mas é sobre eu ser afeiçoado ao meu parceiro ou parceira. Dentro do casamento, o amor é secundário, gente. Vocês vão ver isso em Gênesis. O amor um pelo outro é secundário. O amor a Deus é primário. Ele é o meu primeiro marido, como Isaías vai dizer.
A minha aliança primária é com ele. Então, se eu vivo um direito afetivo, tentando descobrir quem é meu marido, aonde eu vou, eu não estou vivendo isso para a glória de Deus. E já para terminar, eu quero ler com vocês algo que o Bonhoeffer vai trazer no livro Vida em Comunhão. Eu vou chegar bem perto. Ah, não! Meu óculos está aqui do lado, gente. Eu vou conseguir ler sem me inclinar tanto. Tcharam! Por se fundamentar inteiramente em Jesus Cristo, a comunhão cristã é uma realidade espiritual e não psíquica. Nisso, ela se distingue fundamentalmente de todas as demais comunhões. Pneuma, espiritual, é como a Bíblia chama as coisas que só o Espírito Santo cria e que nos implanta nos corações a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Psíquico, anímico, é como a Escritura denomina as coisas que crescem dos instintos. E aí ele vai continuar falando sobre o amor espiritual. O amor espiritual procede de Jesus Cristo, serve somente a Ele e sabe que não tem acesso imediato ao outro. Entre mim e o outro está Cristo. O que é o amor ao outro, eu não sei, já por antecipação com base na concepção geral de amor, concebida por meus desejos psíquicos. Tudo isso pode muito bem ser ódio e a pior forma de egoísmo perante Cristo. O que o amor é, só Cristo poderá nos dizer através de sua palavra. A gente precisa ser lembrado que uma história está sendo contada. A vida no mundo será sempre encarada, gente, de uma perspectiva pessimista, se eu não souber que eu vivo do lado de cada eternidade, mas eu estou com Deus porque é eterno. A rebelião ela vai ser marcada por essa tentativa de independência, mas a chegada de Jesus e a revelação do Gênesis marca também a nossa vida, porque a gente não é mais sem forma e vazio. E o que a gente precisa comunicar para todos aqueles que hoje estão vivendo dentro da performance de gênero é que eles não precisam viver uma vida sem forma e vazia, mas que Deus veio, Jesus veio, e o que era sem forma, ele deu forma, o que era vazio, o Espírito Santo preencheu. Gente, é isso que eu queria falar com vocês a respeito de performance de gênero. Eu corri bastante. Olha, eu ainda tinha 3 minutos, Marcela. Mas a gente vai se ver pessoalmente muito em breve e a gente pode melhorar, né, essa relação aqui em nome de Jesus e Sim, ficarmos amiguinhos. isso. E até eu tô para te fazer um convite para a semana que vem, depois eu falo com você no privado se você consegue. Pelo alguma coisa que você falou aí, eu acho que você vai poder sim, mas depois a gente fala no privado aí, tá bom? Mas Tá bom. muito obrigada aí por nos atender. Imagina, Obrigada mesmo, foi imagina. um prazer. Deus continue abençoando e usando você aí nessa tarefa tão maravilhosa e importante, né? Que é de resgatar essa questão da verdadeira sexualidade, da verdadeira identidade, daquilo que o Senhor colocou em nós, né? Que realmente existe, não é algo relativo, né? Mas Uhum, os absolutos, de acordo com aquilo que a palavra ensina. Então, uhum. obrigada mesmo. Deus abençoe. Imagina, gente, eu que agradeço. A gente se vê em breve. Estou só tentando tirar uma fotinha nossa, mas foi um prazer estar com vocês aqui. E agora eu vou sair correndo, que eu tenho outra reunião 9 horas. Vamos tirar foto, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bora, bora, bora. Vamos. Tu vai Um, dois, tirar aí um print? tiro. Mas se quiser tirar aí também, a gente. Ah, então eu tiro aqui no celular, porque eu sou péssima de print, eu não sei. Então vai. Pronto, eu te mando já Agora já. olha você aqui, olha você aqui. Vai, 1, 2, 3 e. Pronto. Arrasamos. Até breve, Beijo. gente. Até, obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Povo, corre para a sala.